Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por tudo. Nossos votos de muita paz, nossos votos de muita luz, viu, meus irmãos? Para nós, para os nossos lares. Nós hoje escolhemos um tema onde nós vamos falar sobre algumas reflexões da Amélia Rodrigues, né? Do livro A Mensagem do Amor Imortal. E em tempos com tantas dificuldades, né? Em tempos com tantos obstáculos que a gente precisa de enfrentá-los, que nós precisamos de ultrapassá-los para nós continuarmos, né, a nossa caminhada aqui no planeta Terra, como disse aí a nossa irmã na mensagem, transpor esses obstáculos é o nosso ministério, né? Nós não estamos aqui no planeta Terra para nos divertirmos apenas, para passarmos apenas por bons momentos, né? Como está escrito, né? Existem momentos de alegrias, momentos de tristeza, né? Momentos em que nós vamos nascer, momentos em que nós vamos morrer, né? Então, isso tudo faz parte do nosso aprendizado espiritual. Nós não viemos ao planeta Terra para vivermos uma situação sem mudanças, né? Nós estamos envolvidos em um dinamismo, e esse dinamismo faz parte do nosso crescimento espiritual. É preciso, sim, que nós tenhamos equilíbrio, é preciso que nós tenhamos calma e tranquilidade para passar por essas dificuldades, por esses momentos de turbulência, para que a gente possa sair mais vitoriosos, para que a gente possa sair mais fortes. Nós estamos lendo um livro agora da Joana de Ângeles, chama A Psicologia da Gratidão, no grupo das 22 horas, e eu me lembro que, do último capítulo que nós estávamos presentes, a Joana de Ângeles ela fala que o indivíduo que passa por uma turbulência, que passa por... Vamos dar um exemplo, né? A pandemia. Nós estamos passando por essa pandemia e queremos crer que a pior parte nós já passamos por ela, né? Se sobrevivermos ou não, ainda não sabemos, porque nós estamos no caminho, né? Mas se nós sobrevivermos a essa pandemia, nós teremos, né, como testemunho, cristãos que nós somos, nós teremos que dar o nosso testemunho. Então ela fala que o indivíduo, quando passa pelas calamidades e sobrevive, esse indivíduo tem que sair mais grato. As pessoas que acompanham ele devem estar lembrando disso. O indivíduo ele tem que naturalmente se tornar uma pessoa mais grata. Por quê? Porque ela passou, né, por um momento na Terra em que milhares de pessoas tiveram grandes dificuldades, milhares de pessoas, nesse momento, retornaram à pátria espiritual, e esses indivíduos que irão sobreviver, por exemplo, a pandemia, são indivíduos que estão tendo uma oportunidade dilatada, né? A continuidade de estar aqui na Terra e de continuar na sua procura do progresso espiritual. Então, esses indivíduos, eles naturalmente, segundo a Joana de Ângeles, no livro A Psicologia da Gratidão, esses indivíduos naturalmente teriam que se transformar em pessoas mais gratas. Teriam que já estar nutrindo, vamos dizer assim, já com sentimento de gratidão, né, mais aflorado, que é uma das virtudes que irá compor o espírito com um crescimento espiritual mais elevado. Então, nesses momentos de grandes desafios, pelos quais nós estamos passando agora, e é todo o planeta Terra, e aí a gente fala assim, mas não são todas as pessoas que estão inseridas? Sim, são todas. Todas as pessoas estão inseridas neste contexto. Todos vão sofrer, entre aspas, de alguma forma, né? Umas passando diretamente e outras passando indiretamente. Então, são nesses momentos, e essas calamidades são naturais no mundo de provas e expiações, elas acontecem num período de 30, 20, 30 anos, justamente para dar oportunidade para aquela humanidade, né, que está vivendo naquela época,
de experienciar oportunidades maiores de crescimento espiritual. São conquistas, vamos dizer assim, né? Não é um presente de Deus. Deus não gostaria, não se alegra com tudo que acontece. Mas são oportunidades que nós mesmos, que a própria humanidade buscou. É a forma pela qual nós escolhemos de crescermos, de evoluirmos espiritualmente falando. É claro que poderíamos ter escolhido o crescimento pelo amor, pela bondade, né? Pelas coisas edificantes, mas no passado nós não fizemos essas escolhas. Então, hoje, no nosso presente, nós estamos aí, né? Nós nos projetamos essa situação e estamos passando por ela. Pode haver uma mudança? Claro que pode. Nós aprendemos com o Espiritismo e no seu cunho de consolador é que nós podemos mudar esse roteiro de crescimento. Nós podemos banir da sociedade humana as pandemias, as epidemias, todas as doenças, o câncer, tudo que aflige, né, diretamente a saúde da humanidade. Nós podemos fazer isso, depende única e exclusivamente de nós, da nossa vontade, do nosso desejo sincero. Isso irá acontecer de hora para outra? Não. Isso também é uma conquista. Da mesma forma que tudo que vem acontecendo conosco vem sendo de forma vem acontecendo de forma gradativa, porque foram conquistas também de forma, né, gradativa, também a mudança, a nossa forma de crescimento espiritual também acontecerá de forma gradativa. Mas nós podemos iniciar e devemos iniciar isso já, imediatamente. Né? Sem a pretensão de mudarmos o mundo, porque isso não está no nosso programa espiritual, mas mudarmos única e exclusivamente a nós mesmos, mudar o nosso comportamento íntimo. A Joana de Anjos ela fala, quando você muda você mesmo, no livro Liberta-te do Mal, ela fala, quando você muda você mesmo, você está mudando o mundo. Né? E ela dá um exemplo bacana, que o bater de asas de uma borboleta no hemisfério sul, né, influencia no vento que balança as árvores do hemisfério norte. Então, a mudança nossa, a mudança minha, né? A minha forma de olhar e de me relacionar com o meu mundo íntimo e com aquelas pessoas que me cercam é que será a minha contribuição para que as pandemias desapareçam e para que o amor seja a maior alavanca de crescimento que o mundo espera, né? que a humanidade espera. E foi Jesus que falou isso, né? Que o amor está no primeiro e no último passo do Espírito em ascensão em direção a Deus, no livro do Humberto de Campos. Né? O amor é a alavanca que vai elevar o espírito até a presença de Deus. Então, os irmãos espirituais que hoje já estão nos mais altos níveis espirituais ainda buscam pelo amor imortal, esse amor imortal que nós vamos falar aqui hoje, que a Amélia Rodrigues nos trouxe. Esses irmãos que estão nos últimos níveis de evolução no mundo espiritual ainda buscam pelo aprendizado total deste amor, né, para continuarem, né, a sua caminhada pela perfeição espiritual que é infinita. Né? Isso aí quem fala Humberto de Campos. Bom, mas a Amélia Rodrigues, meus irmãos, no livro A Mensagem do Amor Imortal, ela, em um determinado capítulo, ela fala o seguinte: a presença de Jesus foi semelhante à luz, quando submete a treva, dominador e fascinante. Então ela está dizendo o seguinte: vocês imaginem você numa estrada escura, numa rodovia escura. De repente você se dá de frente com o farol de um caminhão muito forte, aquela luz forte vem nos seus olhos. Aquilo te incomoda, né? Te cega. É isso que ela está querendo dizer, que a presença de Jesus veio para iluminar o planeta Terra. Né? E Jesus já havia deixado as vestes físicas há bilhões de anos. A gente sempre fala isso, né? No livro Caminho da Luz, que é um caminho que dá um livro que dá mais ou menos uma base de raciocínio para a gente. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz, né, que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás
Jesus já era o governador deste planeta, já estava gerindo, né, já era o gestor nosso, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, se ele já tinha essa capacidade há 4 bilhões e 500 milhões de anos, é impossível para nós, né, imaginarmos qual que é a majestade de Jesus, a sua luminosidade espiritual, né? Mas ele veio, ele se dignificou, esteve entre nós. E quando a Amélia Rodrigues se refere à mensagem do amor imortal, o amor imortal que ela se refere, é claro, é Jesus. Em seu mais doloroso momento, quando a humanidade experimentava as dores das chagas abertas pelos sacrifícios e pelas mais profundas misérias de todos os tipos, que rogavam incessantemente pela vinda do Messias das Escrituras. Então, eles oravam a Deus, né, e eles esperavam pelo Messias que estava nas Escrituras. O Messias que viria revolucionar, o Messias que viria tirar o povo, né, de Israel da tirania do povo romano, que viria acabar com a miséria, que iria trazer abundância. Né? Eles oravam por aquele que traria justiça e as mãos de Deus sobre toda Israel, cansada do jugo que escravizava e que retirava dos corações de todos os povos o mínimo de esperança e consolo. O mestre das luzes, então Jesus, né, dignificando-se a nascer entre os homens, vem de estrelas, das mais cintilantes, retorna aos organismos físicos, há muito já vencidos, né, e vem nos trazendo a sua mensagem. É claro, a do amor imortal. Então, o povo, cansado da tirania romana e cansado também das injustiças dos próprios judeus, que viviam, né, entre a ralé, né, e os romanos. Né? Eles eram como se fossem reféns, vamos dizer assim, mas se submetendo o povo, né, o povo aos dogmas e aos desejos e aos sacrifícios. E a miséria era constante. Então, esse povo precisava, né, de alguma coisa, precisava de uma resposta, precisava de alguma coisa que vinha do céu. E aí veio o nosso querido e amado Mestre Jesus, que por eles não fora reconhecido. Porque, na verdade, eles esperavam que Jesus, que o Messias, vamos dizer assim, aquele Messias das Escrituras viesse coroado, né, numa carruagem coberta de ouro, de anjos que o trouxessem e que ele proclamasse ali a liberdade e, enfim, tudo aquilo que eles sonharam há anos. E, no entanto, Jesus vem, né, nascendo numa estrebaria, já pregando a humildade, já, né, trazendo a sua mensagem, e é lógico, pouquíssimas pessoas o reconheceram. Mas, abre aspas, segundo Amélia Rodrigues, ninguém lhe resistia à atração sublime. Isto é, ninguém ficava-lhe indiferente ao magnetismo que exteriorizava. Amavam-no ou detestavam-no. Então, ninguém saía de próximo a Jesus, se afastava de Jesus sem nutrir algum sentimento. Né? Uns se aproximavam e o amavam imediatamente. Outros, né, já o detestavam, como era o pessoal lá do Sinédrio, os nossos irmãos que se opuseram a ele. Mas outros não, outros já nutriam um amor muito forte. E o Humberto de Campos e a Amélia Rodrigues conta aí para nós a história do príncipe, né, que perguntou a Jesus o que seria necessário, né, para acompanhá-lo, para entrar no reino dos céus. E Jesus falou, larga tudo, vem, me segue. Né? E aí ele estava próximo a uma partida, a uma corrida esportiva, e aí Jesus percebe que aquele menino realmente passou a amá-lo e que ele iria, então ele pede, né? O menino pede um pouco de tempo para Jesus, não, eu vou, mas espera só eu participar dessa competição e depois eu vou seguir o Senhor. E aí a Amélia Rodrigues conta isso de uma forma muito poética, e Jesus, segundo a Amélia Rodrigues, Jesus chorou, porque sabia que o menino realmente o amava. Aquele príncipe realmente passou a amá-lo e realmente iria segui-lo, mas logo em seguida, naquela corrida, ele veio a desencarnar. E quando Jesus chorou, ele chorou, e a Amélia Rodrigues explica isso para nós, porque ele sabia, né? Ele entendia. Jesus percebeu o amor
daquele menino. E nós, meus irmãos, trazendo para nós, para a nossa vida, para a nossa realidade, quando a gente admira tanto o Evangelho de Jesus, né, como a gente vem admirando aí por esses séculos aí afora, a gente acha tão lindo e as coisas tão maravilhosas, e a pergunta é, nós vamos continuar como esse príncipe adiando, né, adiando as nossas atitudes, adiando a nossa mudança, adiando essa mudança que nós falamos no começo do nosso trabalho hoje, para que o mundo melhore, a nossa mudança íntima, a nossa reforma íntima, nós vamos adiar isso até quando? Até quando nós vamos ser, né, como esse rapaz que perdeu aquela oportunidade enorme, estava diante do mestre e, né, pediu mais um tempinho, mais um pouquinho, e aí logo em seguida ele participa e ele desencarna naquela competição, né? Quantas pessoas, como nós mesmos, às vezes fazemos isso, né? Adiamos os nossos compromissos iluminativos por coisas que não vão adicionar absolutamente nada na nossa bagagem espiritual. Nós cedemos à distração ou às distrações de forma muito fácil, né? Hoje, por exemplo, a gente comenta que a pandemia está sendo desculpa para muita coisa. E nós precisamos de olhar isso, que a pandemia está acabando. Vamos ver qual vai ser a desculpa depois da pandemia, né? Nós estávamos conversando outro dia, nosso trabalho nas casas espíritas, quando nós retornarmos às reuniões presenciais, nossos trabalhos serão os mesmos, da mesma forma que eram antes, ou serão melhores, né? Voltaremos melhores. A pandemia é um convite à mudança, não só nossa, mas aos trabalhos que fazíamos. Se nós sobrevivermos e se nós continuarmos, né, na nossa luta, no nosso trabalho, nós precisamos de voltarmos melhor para os nossos trabalhos, nós precisamos de voltar mais animados, com a caridade, como diz o Emmanuel, com a caridade essencial mais latente em nós, para fazermos um trabalho melhor do que fazíamos antes. A pandemia é um convite à mudança no geral, né? E essa mudança tem que partir, né, em primeiro lugar, de nós mesmos. Esse menino, ele adiou, ele deixou escapar aquela oportunidade que levou Jesus às lágrimas, né? Em contrapartida, nós conhecemos e quantas vezes nós mesmos deixamos de assumir alguns compromissos que certamente iriam nos ajudar muito, né, no nosso ministério, no trabalho espiritual, por coisas que são realmente desnecessárias na vida da gente. Não irão acrescentar absolutamente nada. Nada. São os compromissos, a gente chama na psicologia de compromissos brinquedos, né? Passa aquilo e aquilo não faria absolutamente falta nenhuma na vida do indivíduo. Enquanto uma reunião como esta, por exemplo, que é um compromisso verdade, né, que nós chamamos de compromisso de verdade, é um convite à reflexão. Nós não estamos aqui tentando convencer ninguém absolutamente nada, mas estamos dando os títulos dos livros, a biografia, para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, na sua casa depois busque isso. Então é um compromisso de verdade, é alguma coisa que vai te levar à reflexão. Entretanto, a mesma humanidade que sonhou com a sua liberdade, esperando por dias mais justos e felizes, não reconheceu na face do Mestre a do Messias libertador. Mas diante de tanta ingenuidade espiritual, nossa, naquela época, e vamos acrescentar, hoje, inclusive, somos ainda muito ingenuamente, espiritualmente falando, ingênuos, sim, e nós precisamos de mudar isso. Mas mesmo diante de tanta ingenuidade espiritual, em meio às incompreensões de todas as formas, Jesus cumpriu na íntegra o seu ministério. Foi completo em sua didática e esplêndido em sua exemplificação, intrigando profundamente aqueles que não compreendiam, que o não reconheciam. Porque mesmo sabendo, quando Jesus estava diante de uma pessoa, seja um mestre lá do Sinédrio, seja qualquer uma pessoa que ele percebia que aquilo ali, né, ele era um momento de teste, que estava sendo testado, que estava sendo, né, apenas levado a um tipo de julgamento por questionamentos, por palavras, mesmo naquele instante, Jesus não perdia a oportunidade
de lançar o seu ministério, de levar a sua boa nova. Né? Então, nós temos Nicodemos, nós temos o Efraim, que nós lemos várias vezes, nós temos exemplo aí no Novo Testamento, no Evangelho, de vários judeus, de vários mestres, né, que deram para Jesus a oportunidade de demonstrar o seu Evangelho, de levar o seu ministério. E nós? Quantas oportunidades a gente perde, né? Às vezes uma pessoa procura a gente, então liga para a gente, para tentar conversar, para tentar fazer buscar um conselho, ou então trocar uma ideia, até acerca de algum estudo, e às vezes a gente abre mão e percebe que a gente usa até um termo, né, que não deveríamos usar. Uma hora ele aprende, uma hora, né? Mas ele, ou a pessoa que nos procura, está nos dando a oportunidade de falarmos, está nos dando a oportunidade de demonstrarmos o que nós entendemos sobre um determinado assunto. E no caso do Evangelho, no caso do Espiritismo, é a nossa missão, é a missão de divulgar. Aqui nesse livro, e as pessoas que leram devem se lembrar, existe um capítulo que se chama A Mensagem Interrompida. Capítulo lindíssimo desse livro, com um livro muito bonito. Mas esse capítulo é lindo, porque a Amélia Rodrigues fala, quando ela menciona a mensagem interrompida, ela fala sobre o cristianismo, né, que era cristalino, que era puro, e foi completamente alterado, adulterado ao longo dos séculos. E aí, quando Jesus manda para a gente o Consolador, explicando muita coisa, trazendo muita coisa, ele nos dá a oportunidade de fazer com que a mensagem que for interrompida, ela continue se expandindo. E essa é a nossa missão, como espíritas que nós somos. A gente vai ver mais para frente. Jesus não perdia uma oportunidade sequer de lançar um cadinho do seu amor a ninguém, mesmo sabendo antecipadamente que naquele momento não seria ouvido e nem sentido em determinadas ocasiões. Mesmo assim, se mantinha à disposição de quem quer que fosse para apresentar a boa nova, trazendo a toda a humanidade um pai verdadeiramente puro, misericordioso e, acima de tudo, justo, independente do coração que iria ouvir. Então, ele não queria saber se era o fulano, se era ciclano, se era rico, se era pobre, se era crente, se era descrente. Chegou até ele. E ele teve a oportunidade, né, de colaborar, ele colaborava. Né? Ele colaborava, porque ele sabia que se aquele instante não era para aquele espírito, que aquele espírito teria um instante na eternidade que iria lembrar desse momento com ele. Como aconteceu com vários, né? Como, por exemplo, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que naquela época teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Ele recorda isso até hoje em suas mensagens. No seu programa de evangelização, e diante de nossas dificuldades de entendimento de sua doutrina de luz, Jesus nos trouxe suas parábolas, ilustrando e fixando naqueles que seriam seus instrumentos vivos na disseminação do seu evangelho de luz e coroando o seu ministério. Nos ensinou as bem-aventuranças, mostrando a toda a humanidade, no histórico Sermão da Montanha, como ele venceu este mundo e todos os seus desafios. Mesmo sabendo das nossas dificuldades, ele tentou, né, e teve muito êxito. É claro que as nossas dificuldades foram obstáculos para o nosso entendimento, mas ele trouxe as suas parábolas, né, e no seu sermão na montanha, ele nos mostrou como ele venceu o mundo e como nós podemos fazer isso também, né, de acordo com o caminhar nosso pelas oportunidades divinas, né, da lei da reencarnação. Então, ele foi completo no seu ministério. Ele nos trouxe, ele veio, ele cumpriu a sua missão, né, integramente. O seu poder, continua Amélia Rodrigues, arrebanhar a todos quanto tiveram ensejo de ouvi-lo, à distância que fosse. Os séculos se passaram e sua mensagem, pura e cristalina, sem dogmas e duplo sentido, se perdeu na poeira do tempo. E a Boa Nova foi conduzida a interpretações que fizeram com que a sua essência desaparecesse, em meio aos equívocos,
da conveniência, gerando as disputas das guerras, proporcionando ainda mais dores e sofrimento para toda a humanidade. O que eu disse para vocês é o capítulo da mensagem interrompida, né? E aí nós temos essa oportunidade agora de fazer com que essa mensagem não se interrompa mais, não se deturbe mais, né? Que ela continue clara e cristalina. Mas o coração daquele, que é Jesus, né? Que já existia antes mesmo de toda a humanidade, onde a piedade e a misericórdia são infinitamente transbordantes, em mais um gesto de altíssima sublimação, oferece a terra, mais uma vez, para todos nós, que ainda caminhamos pelo primarismo do aprimoramento espiritual, o seu consolador de luz. O Espiritismo vem, como nos foi prometido por ele, para que a sua mensagem do amor imortalizado seja reavivada, trazendo novamente o acalento e a esperança e a certeza de que nós nunca estivermos esquecidos por ele, reafirmando a necessidade de abrirmos o nosso coração para a boa nova, sempre atual, nos conduzindo mais seguramente pelas trilhas do aprendizado espiritual. Agora é a nossa vez, é a nossa chance, é a nossa oportunidade de conduzirmos, né, a sua mensagem, de fazermos com que ela não se perca, de fazermos com que ela não se perca no caminho, né? Nós temos aí a codificação de Allan Kardec explicando tudo o que nós precisamos, nós temos as obras que foram escritas depois, nós temos os livros do Chico Xavier que nos apresentam o mundo espiritual. Então, nós hoje já sabemos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. A nossa responsabilidade ela triplicou, né? Porque hoje nós não podemos dizer mais, eu não sabia. Se nós desencarnarmos essa noite, meus irmãos, nós não temos mais o direito de chegarmos no mundo espiritual e dizermos para o nosso mentor espiritual, desculpa, mas eu não sabia. Nós poderíamos até ter dito isso em outras oportunidades, mas dessa vez, não. Porque nós vamos sair daqui sabendo, sim. Sabendo que existe o mundo espiritual, sabendo que nós precisamos da nossa reforma íntima, sabemos que a morte não existe, sabemos que nós vamos voltar, mas que isso não seja uma desculpa para adiarmos os compromissos eliminativos. Então, a nossa responsabilidade, ela triplicou. Dr. Bezerra de Menezes nos fala que o Espiritismo não é uma religião para multidões no momento. Ela é uma religião para o futuro. No futuro, as multidões poderão até levantar a bandeira do Espiritismo. Agora, a nossa responsabilidade é ainda maior. A de fazer com que a mensagem interrompida, olha aí, ó, resplandeça em nossos corações. Agora é o momento de lutarmos incessantemente para fazer com que o Evangelho do Cristo faça a sua migração. De onde? Do intelecto, que a gente já vem estudando aí há 2000 e tantos anos atrás, para onde? Para o nosso coração. Então, trazer o Evangelho de Jesus do cérebro, do intelecto para o nosso coração, é fazer com que ele seja aplicado, vivenciado no nosso dia a dia. Né? E quando nós falamos de levar a mensagem, né, para que ela não seja interrompida, é aceitar os convites dos estudos, é participar dos convites dos estudos, é fazer o culto do Evangelho do Lar, é participar das reuniões virtuais, né? Agora na pandemia a gente tem feito bastante, e é começar a pensar também no novo retorno para a Casa Espírita, para as reuniões presenciais, precisamos de pensar nisso também, né? Ou seja, é nós fazermos a nossa parte, quando nós não estivermos estudando, nós começarmos a praticar. Porque 2000 anos depois, o que ele espera de nós, meus irmãos? O que ele deseja de nós? Tem um capítulo que diz o seguinte: ensina-nos a amar. A sinfonia de bênçãos pairava no ar, mesmo após encerrada a sua execução. O sermão da montanha jamais silenciaria a sublime voz do cantor celeste, musicando a humanidade e direcionando-lhes nos passos rumo da perfeição. Aí a parte poética do livro. Era noite, porém, daquele dia em comum,
quando o zimbório celeste luzia de astros diamantinos e a brisa carreava os perfumes da natureza em festa, fixando os ditos nos arcanos do tempo. No momento em que o mestre apresentava-se aureolado pela incomum ternura e compaixão pelas criaturas, Simão Pedro, emocionado e hesitante, acercou-se-lhe e interrogou. Só um instantinho, quando ela fala, ó, apresentava-se aureolado pela incomum ternura e compaixão pelas criaturas, alguns irmãos espirituais, eles escreveram que, durante o Sermão da Montanha, foi o momento em que Jesus esteve mais radiante, e que entidades espirituais vieram de planetas elevadíssimos, colônias espirituais elevadíssimas, e se aproximaram da Terra para ouvir Jesus. E que a nossa galáxia, vamos dizer assim, nunca esteve tão radiante. Foi exatamente nesse momento. E depois de que tudo aconteceu, Simão Pedro, muito emocionado, se aproxima de Jesus. Amigo, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. Ajuda-me, dizendo-me qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. Ensina-nos a amar a mim e a todos aqueles que te seguimos. O amigo incomparável relanceou dúlcido olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-o na face do pescador, orvalhada por lágrimas e suores. De emoção, logo lhe respondeu: ama, Simão, em qualquer circunstância e situação, por mais adversas se te apresentem. Olha que frase, gente. O amor, foi o que eu disse antes, ó, o amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Vale a pena repetir. O amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Até os espíritos que já estão, né, e o Emmanuel fala isso, em colônias espirituais em planetas elevadíssimos, até hoje eles ainda estão nessa busca contínua e aprendendo mais sobre esse amor imortal. E Jesus continua: perdoa sempre e sempre, a tudo e a todos, até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não te mereçam perdão. O braço da divina justiça utiliza-se às vezes da aparente injustiça, para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Nunca te permitas, Pedro, dúvidas a respeito da lei de causa e efeito. Olha aí, Jesus está falando da lei de causa e efeito. Conforme a tua semeadura, assim te apresentará a colheita. Ninguém passa no mundo livre do sofrimento no seu processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais e espirituais do ser humano. Por que Jesus falou isso, gente? Ninguém passa no mundo livre de sofrimento no seu processo de depuração das tendências inferiores, porque ele já nos conhecia, né? Já sabia que as nossas escolhas seriam equivocadas. Uma vez aí no Centro Espírita Bezerra de Menezes, no domingo, um irmão nosso me perguntou por que Jesus, né, se deixou crucificar, se deixou, né, se lançar na cruz, passou por tantos sofrimentos, né? Porque ele sabia que nós também escolheríamos o sofrimento como alavanca de crescimento espiritual. Então ele quis participar conosco, ele deu o próprio testemunho dele junto conosco. Compreende? Porque senão talvez nós teríamos até mais dificuldade de falar do Cristo, né? Porque ele deu o seu testemunho na cruz, porque ele sabia que toda a humanidade iria escolher equivocadamente, diante da sua ignorância, do seu primarismo espiritual, o crescimento pelo caminho da dor. Mas ele sabe que isso vai acabar. Desse modo, continuou Jesus, tudo possui uma razão própria de ser. Quanto a ti, porém, faze sempre o bem, o melhor que estiver ao seu alcance, não esperando aplauso e nem temendo reproche, e já estará amando. O luar espairava sobre os montes e toda a paisagem o seu delicado véu, realçando o brilho
dos demais astros. Rompendo o silêncio mágico do instante inovidável, Jesus concluiu: Bem-aventurado sejas, Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. Muito bonito, né, gente? Então, esse é o nosso ministério. Essa é a nossa missão. O único objetivo, o único motivo pelo qual Deus criou a lei da reencarnação foi só, única e exclusivamente, para que nós aprendêssemos a amar. Só isso, mais nada. Até parece que é pouco, né? Mas se nós aprendermos a amar, nós iremos parar de sentir as dores, as necessidades fisiológicas, as tristezas, e seremos, sim, espíritos felizes. Né? Estaremos próximos e diante da majestade de Jesus. Mais de 2000 anos se passaram, e toda a Terra, até hoje, ouve a voz do amor imortal. Como naqueles dias, não mais, às margens de um mar ou no murmúrio das aldeias, mas numa sinfonia incomparável que toma conta de toda a terra lentamente, fincando as bases do reino de Deus nos corações para sempre. Chegou o Consolador prometido por Jesus. E que esse Consolador, que nós realmente acreditamos que seja o Espiritismo, possa realmente nos consolar, possa realmente nos dar a conscientização, a força e a coragem para mudarmos, não o mundo, mas a nós mesmos. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e para todo sempre.